Olá! Prova chegando e precisa daquela revisão relâmpago sobre as regras do hífen? Chegou ao lugar certo. Vamos passar por tudo, direto ao ponto, sem enrolação nenhuma. Vamos começar com uma dúvida que pega muita gente. Por que anti-inflamatório tem hífen e antiaéreo não tem? Ué, o prefixo é o mesmo, anti, e as duas palavras depois começam com vogal. Parece confuso, né? Mas eu garanto que no final desta revisão, isso aqui vai ser a coisa mais óbvia do mundo. Esse aqui vai ser o nosso mata. A gente vai avançar de forma bem lógica, começando pelo básico e indo até aquelas pegadinhas que as provas adoram colocar. Ok? Vamos começar com a regra fundamental. O que fazer quando um prefixo termina em vogal? Entender isso aqui já resolve, olha, mais da metade das dúvidas. A regra é bem simples. Se o prefixo termina em vogal, o hífen só aparece em duas situações. Primeiro, se a palavra seguinte começar com H, é o caso de anti-higiênico, regra de ouro. E segundo, que é a resposta da nossa pergunta lá do início, quando a vogal no final do prefixo é a mesma do começo da outra palavra. Anti termina com I, inflamatório começa com I. Vogais iguais? Hífen. Simples assim. E quando é que a gente não usa o hífen? Bom, se a vogal do prefixo for diferente da que vem depois, como em antiaéreo, as palavras simplesmente se juntam. E a mesma coisa acontece se a segunda palavra começar com uma consoante, tipo autopeça. É só juntar tudo, sem complicação. E agora muita atenção neste caso aqui, porque ele é super comum. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa com R ou S. O que a gente faz? Nada de hífen. A gente dobra a consoante, o R ou o S, para manter o som forte. É por isso que escrevemos autorretrato e antissocial, com dois R's e dois S's. Seção 2. Agora vem a parte boa, os pontos fáceis da prova. São os prefixos que sempre usam hífen. Aqui é pura memorização. Viu um deles? Usou hífen, partiu para a próxima questão. Olha a primeira lista. Se o prefixo for pró, pré ou pós, com acento, pode colocar o hífen sem medo. O mesmo vale para além, aquém e recém. Não tem acessão, é só decorar e garantir o acerto. E a lista continua a vice, as, com aquele sentido de antigo, sabe? Tipo, ex-aluno, sem e bem. Apareceu um desses prefixos, o hífen é obrigatório. Bem-vindo é o exemplo perfeito de como a gente usa isso todo dia. Certo, agora a gente entra nos casos que pedem um pouco mais de atenção. Não é que seja difícil, é só uma questão de lógica, um se, então. Vamos ver cada um deles. Para o trio super, hiper e inter, a regra é a mesma. Só vamos usar hífen antes de palavras que começam com R ou H. É por isso que super-homem tem hífen. Para todas as outras letras, a gente junta tudo, como em super interessante, que, aliás, segue a regra das vogais diferentes que já vimos. O prefixo sub segue uma lógica bem parecida. O hífen só aparece antes de palavras que começam com B, R ou H. Por isso, subbibliotecário tem hífen, mas subsolo, por exemplo, é tudo junto. Agora, circum e pan. A regra para esses dois é a mesma. Usamos hífen se a palavra seguinte começar com vogal, H, M ou N. O exemplo clássico que ajuda a lembrar é pan-americano. E o prefixo mal? A regra é super direta. Use hífen antes de vogal e H. Por exemplo, mal-estar, mal-humorado. Antes de qualquer outra consoante, é tudo junto, como em mal-vindo. Bom, agora chegamos na seção talvez mais importante para quem está se preparando para uma prova. Vamos focar naquilo que as bancas examinadoras adoram usar para confundir. Muita atenção aqui, pessoal. Palavras como girassol e paraquedas, elas até parecem compostas, mas com o tempo elas meio que se fundiram e perderam o hífen. Hoje são escritas todas juntas. Essa é uma pegadinha clássica de prova, então vale a pena memorizar esses exemplos. Isso não é só uma impressão, não. A fonte que usamos para montar essa revisão deixa bem claro que bancas como a Fundatec adoram cobrar exatamente essas palavras. Memorizar essa lista pode ser o diferencial para garantir aquela questão decisiva. Estamos na reta final, vamos agora consolidar tudo o que vimos com uma última regra e um quadro resumo que é perfeito para aquela revisão de véspera de prova. E a última regra, que é simples e absoluta. Gentílicos compostos, ou seja, aqueles que indicam origem. A regra é, sempre usam hífen. Sul-americano, afro-brasileiro, porto-alegrense, sem exceções. E aqui está, o resumo de tudo. Salva essa imagem, tira um print, anota no caderno. Este quadro consolida as regras mais importantes de um jeito bem visual.
A regra do H, das vogais, os prefixos especiais e os gentílicos. É a ferramenta perfeita para a revisão final. E para fechar, um teste rápido. Com base na regra do prefixo sub, o correto é sub-humano ou subhumano? Pensa um pouquinho. A resposta está nas regras que a gente acabou de ver. Percebe como, com a lógica certa, o uso do hífen fica muito mais claro? Bom estudo!